Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa de newborn, e hoje eu vou dar mais algumas dicas sobre alguns reflexos do bebê. Vou estar falando sobre um reflexo que ele é muito fofinho e outro que dificulta um pouquinho a nossa sessão de fotos. Então vamos falar sobre o reflexo plantar que o bebê apresenta no pezinho dele. O reflexo plantar, ele faz o movimento do pezinho e dos dedinhos do bebê. Quando a gente vai fazer principalmente aquela foto de detalhe do pezinho, bem no meio do pezinho dele, ele faz o movimento de encolher os dedinhos. E aí a gente consegue fazer uma foto linda desses dedinhos bem encolhidinhos assim. Ele é um reflexo que auxilia então na fotografia dos detalhes, que seria esse detalhe do bebê. Então, quando você for fotografar o pezinho dele, você pode fazer várias angulações, vários jeitinhos, mas se você colocar o pezinho dele junto, lá no wrap, por exemplo, e ele abrir assim os pés, você pode passar a mãozinha, o dedo no caso, embaixo do pezinho dele, e ele vai fazer esse movimento de fechar os dedinhos, de encolher os pezinhos. E aí a gente consegue uma foto muito linda e bem especial também desses detalhezinhos que é o pezinho, que provavelmente pode puxar da mãe ou do pai, e aí a gente fala, veio com o dedo do pai, veio com o dedo da mãe, mas mesmo assim é muito lindo. Outro reflexo que esse dificulta um pouquinho a nossa fotografia é o reflexo palmar, que é o quê? O bebê ele faz esse movimento assim para fechar a mão dele. E esse tipo de movimento faz com que o bebê muitas vezes não abra a mão pra gente posicionar tipo embaixo do rostinho. Ele fica com a mão fechada. Não é tão bonito, porém, quando o bebê tem esse reflexo muito forte, muito aguçado, a gente procura garantir a foto e depois tentar abrir um ou dois dedinhos para dar aquela sensação de que ele tá com a mãozinha aqui de baixo, né? Porque quando a gente coloca na foto o bebê com a mão totalmente embaixo, fechadinha, parece que ele tá sem dedos. Então é muito importante a gente não cortar membros nessa hora e mostrar pelo menos algum detalhezinho de 2 ou 3 dedinhos na foto, pra gente mostrar essa delicadeza da fotografia newborn, essa delicadeza da mãozinha do bebê. Então uma dica pra gente estar mexendo nessa mãozinha é que quando ela estiver fechada, a mãozinha, o bebê faz esse fechamento, ele fecha o dedão e os 4 dedos depois. É que a gente abre primeiro o dedão e aí depois a gente abre o outro. Porque se a gente for abrindo ao contrário, esse dedão ele faz tanta força que é mais fácil de fechar a mão do bebê. Quando você abre o dedão, é meio automático. Nem sempre o bebê vai abrir, mas quando o resto da mãozinha, certo? Mas quando você abre o dedão, os outros dedos acabam já se abrindo automático ou mais facilmente. Salvo alguns casos que o bebê tem esse reflexo muito mais aguçado e aí a gente precisa ter paciência para estar abrindo esses dedinhos, tá bom? Porém, além de estar abrindo assim pra gente fazer a posezinha no puff ou no colinho dos pais e tudo mais, no balde também a gente pode colocar a mãozinha dele e ele fazer esse fechamento, ele já vai até, a gente mesmo já até se entorta nessa pose. E o bebê também pode estar se entortando aqui e não ficar tão perfeitinha a pose da mãozinha. Então é importante paciência nessa hora, pra gente estar deixando ele num sono mais profundo, pra gente estar conseguindo abrir esses dedinhos e deixar ele numa pose mais confortável e mais bonitinha com esses dedinhos aparecendo. Então esse é o reflexo palmar e o reflexo plantar. Outro reflexo a ser conhecido também é o reflexo de procura, que é o quê? Qualquer objeto ou alguma coisa que encosta próximo da boquinha do bebê ou do rostinho do bebê, ele faz o movimento de rotação da cabecinha dele à procura daquilo que foi encostado. Então, esse reflexo também é um reflexo de sobrevivência que chamam. É um reflexo onde, se o bebê tá de barriga para baixo, alguma coisa assim, ele vai virar o rostinho dele para desobstruir as vias aéreas. Então, para respirar melhor e para sair de um possível afogamento, digamos que ele esteja de barriga para baixo, certo? Então, esse reflexo se dá, então, com o bebezinho recém-nascido e até com a gente grande também, se a gente precisar, a gente vai virando o rosto para desobstruir as vias aéreas, tá bom? O reflexo de sucção também é um reflexo bem parecido, porém o bebê ele não faz somente esse movimento de rotação quando é encostado quando é encostado alguma coisa próximo do rosto. Ele faz também
um movimento de sugar. Então ele leva a mãozinha na boca, o que tiver próximo dele, ele vai sugar, ele vai fazer aquele que ele quer sugar. Muitas vezes esse reflexo não é fome, é apenas o reflexo de sucção. Existe sim aquela livre demanda do peito que auxilia bastante nessa sucção. Porém, quando a gente está fotografando o bebê newborn, recém-nascido, acontece a seguinte coisa. A gente não pode posicionar a mãe no baldinho ou posicionar a mãe no puff, porque a mãe tá ali, debilitada. Por mais que foi um parto normal ou cesárea, a gente não pode estar fazendo certos movimentos com a mãe. Então a gente utiliza a chupeta. A chupeta, nessas horas, pode ser um auxílio pra gente e pra essa mãe, pra gente não estar movimentando ela de forma brusca na hora do newborn. Então o que a gente faz? A gente utiliza ela para posicionar em qualquer posicionamento. Utiliza essa chupeta, eu utilizo a chupeta da Avente, que é essa chupeta aqui, tá? Que ela tem o formato do bico do peito. E normalmente todo bebê aceita ela. Ela é um tamanho menorzinho, de 0 a 3 meses. E assim, a chupeta nos auxilia durante a sessão para esse bebê que tem esse reflexo de sucção mais aguçado. Porém, a chupeta não faz a confusão de bico e nem a perda do bebê de vontade de mamar. Por quê? A chupeta não sai o leite, não satisfaz o bebê. A chupeta só tá ali durante o nosso ensaio newborn para a gente estar conseguindo posicionar o bebê. Muitas vezes, e muitos pais não entendem dos reflexos e não nos liberam e não aceitam que dê a chupeta para o bebê. Então a gente vai ter que ter muita paciência, porque provavelmente esse ensaio vai ser muito mais demorado. Então é muito importante a gente ter o conhecimento sobre o reflexo de sucção para a gente saber que esse bebê ele precisa sugar nesse momento e que a gente não precisa esperar tanto tempo com o bebê no peito da mãe, sendo que ele vai sim ser alimentado, mas ele mais quer sugar, ele mais quer ter um contato mesmo. Então, ela auxilia bastante na nossa sessão newborn. Claro que a gente vai respeitar qualquer mãe, qualquer pai, qualquer familiar que não quer dar a chupeta, mas a gente sim tem que ter algo já na ponta da língua para estar falando sobre esse reflexo que é normal em todo bebê. Inclusive, a partir da 34ª semana, ele faz isso dentro do útero materno. Ele suga tanto a mãozinha, o bracinho que estiver encostando próximo dele, ele já apresenta esse reflexo de sucção. Então, esse é mais um vídeo sobre o reflexo e eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que auxilie muito mais vocês nas próximas sessões. Até mais!